Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Buchmann, sou professora de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Nós vamos dar início a um curso de Legislação Penal Especial, onde trabalharemos com 10 leis, as 10 leis mais cobradas em concurso público, tais como violência doméstica, lei de drogas, tortura, abuso de autoridade, dentre outras. E hoje nós vamos começar com a nossa primeira lei, que é a Lei de Crimes Hediondos. Pessoal, a Lei de Crimes Hediondos foi criada para dar conta do crime de extorsão mediante sequestro. Na época, tinha acabado de ocorrer os crimes de extorsão mediante sequestro do Washington Oliveto e do Abílio Diniz. Estava uma onda de extorsão mediante sequestro no país. E a lei foi criada para dar uma resposta para a sociedade. Para vocês terem ideia, na Câmara dos Deputados, onde nasceu a lei, a extorsão mediante sequestro era o único crime previsto. No Senado, depois é que foram incluídos outros. Mas prestem atenção, o homicídio qualificado só passou a ser hediondo em 94, depois do assassinato da Daniela Pérez, aquela atriz de novela, filha da Glória Pérez, autora de novela. Né? O Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, condenados pela morte da Daniela Pérez, não praticaram crime hediondo, porque a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, né? E o homicídio qualificado virou hediondo somente depois que a Glória Pérez mobilizou 1 milhão de assinaturas, distribuídos por pelo menos 5 estados da federação, com não menos de 0,3% de cada um deles, certo? Mas enfim, nós vamos estudar todos os crimes hediondos. Mas antes, é necessário entender os 3 sistemas que procuram definir os crimes hediondos. O primeiro sistema é o sistema legal. Pelo sistema legal, o legislador anuncia quais os crimes são hediondos em um rol taxativo. Qual a crítica desse sistema? Esse sistema ignora o caso concreto. Por exemplo, digamos que um rapaz de 18 anos pratique conjunção carnal com a sua namorada de 13. Que crime nós temos aí? Estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Está no rol da lei dos crimes hediondos? Sim. Agora, mudando um pouquinho o exemplo. Digamos que essa menina, ela já tenha um filho do relacionamento anterior. E aí? O que nós temos aí? Gente, continuamos tendo estupro de vulnerável. Por quê? Vocês concordam comigo que no segundo exemplo não haveria um caráter de hediondez, né? Por quê? Porque a menina já tem um filho do fruto de um relacionamento anterior. A menina consentiu com o ato sexual, eles são namorados, né? Então não haveria o caráter de hediondez. Porém, se a gente utiliza o sistema legal, o rol é taxativo. Então, ignora-se o caso concreto, tá? O segundo sistema é o sistema judicial. Pelo sistema judicial, o juiz, na sentença, de acordo com o caso concreto, anuncia se o crime praticado é ou não hediondo. Qual a crítica desse sistema? Na verdade, são duas. Primeiro, fere a taxatividade, né? E segundo, gera muita insegurança jurídica. Digamos que 2 sujeitos tenham praticado crimes muito semelhantes, sendo que um deles caiu na comarca A, com o juiz A, e o outro caiu na comarca B, com o juiz B. O juiz da comarca A entendeu que se trata de crime hediondo, e o juiz da comarca B entendeu que não é. E aí? Que segurança jurídica nós temos? Né? Por fim, o sistema misto. No sistema misto, o legislador anuncia de uma forma exemplificativa e o juiz, no caso concreto, confirma ou não a hediondez. Quais são as críticas desse sistema? As críticas dos sistemas anteriores. E o Brasil adotou qual sistema, pessoal? O Brasil adotou o sistema legal. O Brasil adotou o sistema legal. E para driblar a crítica do sistema legal, a doutrina criou a cláusula salvatória. Seria uma cláusula que permite ao juiz, a depender do caso concreto, excepcionalmente, afastar a natureza hedionda de um crime constante do rol fixado em lei. Mas prestem atenção que essa cláusula ela não encontra guarida nos nossos tribunais. É importante saber porque cai em prova. Você precisa saber o que é a cláusula salvatória, bem como que ela não é admitida pela nossa jurisprudência.
O fundamento constitucional da Lei 8.072 de 90 está no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Desse inciso, nós tiramos 3 conclusões. Primeiro, a lei considerará. Aqui a gente tem o quê? Nós temos o que aqui? Uma norma de eficácia limitada. Ou seja, precisa de uma lei regulamentadora. Que lei é essa? A Lei 8.072 de 90. Né? Segunda conclusão que a gente tira daqui. A tortura, o tráfico e o terrorismo não são crimes hediondos, porque a Constituição fala e os definidos como crimes hediondos, ou seja, esses 3 não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos, né? E desse inciso também retiramos que esse patamar mínimo que está escrito no inciso, a doutrina chama de mandado constitucional de criminalização. Aí eu pergunto para vocês, é possível a modificação do rol dos crimes hediondos? Do rol dos crimes hediondos, sim, é possível. Através de alteração legislativa. Porém, os crimes equiparados a hediondos não é possível a alteração. Por quê? Trata-se de cláusula pétrea. Então vamos lá, vamos estudar quais são os crimes hediondos. Né? Artigo 1º da lei. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, consumados ou tentados. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, no artigo 1º, caput, seus incisos, todos os crimes que estão ali previstos estão tipificados aonde? No Código Penal. Existe crime hediondo fora do Código Penal? Existe, mas estão no parágrafo único do artigo 1º. Aqui no artigo 1º caput e incisos, todos eles estão no Código Penal. E a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção é que o crime ele pode ser consumado ou tentado. Né? Então, uma tentativa de estupro de vulnerável também é considerado hediondo. Ok? Então, o primeiro crime, homicídio, artigo 121. O homicídio, ele só vai ser hediondo, se tratar de um homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupos de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, qual que é a regra? A regra é que o homicídio simples não seja hediondo. Porém, se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, então o sujeito sai de madrugada e resolve matar todos os moradores de rua. Né? Pega a metralhadora dele, entra no carro e começa a matar todos os moradores de rua. Você tem aí uma atividade típica de grupo de extermínio, cometido por um só agente. Aí, nesse caso, será hediondo. Tá? E o homicídio qualificado. O homicídio qualificado também é considerado hediondo, todas as suas qualificadoras. Tá? Agora, só presta atenção que esse inciso 8º aqui, ó, não existe, tá? Está constando na lei, mas ele não passou no pacote anticrime, ele foi vetado. Então, não consta do Código Penal. Então, aqui vocês podem descartar. Tranquilo? Uma pergunta. A gente sabe que é possível que o homicídio seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, né? Claro, desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva. Se forem de ordem subjetiva, a gente tem uma incompatibilidade. Como é que o sujeito pode matar por relevante valor moral e por motivo fútil, torpe, ao mesmo tempo? Não dá. Então, meios e modos de execução, ok. Qualificadoras de ordem objetiva. E aí eu pergunto para vocês, o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele é hediondo? Não, não é. Por falta de previsão legal. O próximo crime hediondo está previsto no inciso 1º A.
é a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º. Quando? Sempre? Não. Apenas quando praticados contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Aqui, duas observações. Esse crime hediondo foi incluído em 2019, tá? Duas observações. Primeiro, qual é a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima? A prevista no parágrafo 2º. Então, a gente tem aqui uma piadinha, né? Até postei no Instagram esses dias. A palavra, para você lembrar, é peida. Peida. P, perda de membro, sentido ou função. E, enfermidade incurável. I, incapacidade permanente para o trabalho. D, deformidade. E, A, aborto. Essas são as lesões corporais de natureza gravíssimas. Então, tem que ser gravíssima ou seguida de morte e tem que ser funcional. Outra observação que fica aqui é que o legislador colocou parente consanguíneo até terceiro grau. Significa dizer que, e o filho adotivo? Se o sujeito pratica uma lesão corporal seguida de morte contra o filho adotivo de um guarda penitenciário, por exemplo, em razão dessa condição, por vingança, o motivo que for, ele cometeu um crime hediondo? Não. Por quê? Porque o legislador colocou parente consanguíneo até terceiro grau. E filho adotivo não é parente consanguíneo, certo? Como em direito penal não cabe analogia in malam partem, você não pode incluir o filho adotivo aqui. Próximo crime hediondo, roubo. Aqui, presta bem atenção. Antes do pacote anticrime, somente o latrocínio era considerado crime hediondo. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Agora, com o pacote anticrime, nós temos 3 espécies de roubo que são considerados hediondos. Primeira, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Já vamos ver a diferença, tá? Segundo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. E qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Aqui, na morte, nós temos o latrocínio. Tá? Então, agora, são 3 as hipóteses de roubo hediondo. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito e qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Temos também a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, artigo 158, parágrafo 3º, tá? Esse aqui foi incluído pelo pacote anticrime. A extorsão, ela antes só era hediondo se qualificada pela morte. Agora não. Agora o sequestro relâmpago, que é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, também é considerado hediondo. A extorsão qualificada pela lesão corporal também é considerada hediondo. E a morte que já era, né? Inciso 4º, a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Então, o artigo 159, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º. Agora, as diferenças entre o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e a extorsão mediante sequestro. Então, pessoal, a diferença básica entre o crime de roubo e o crime de extorsão está no comportamento da vítima. No crime de roubo, o sujeito não precisa que a vítima tome nenhuma atitude, tenha nenhum comportamento para praticar o crime, né? Então ele fala, passa o relógio. Se a vítima não passar o relógio, ele pode arrancar o relógio do braço da vítima, certo? Então ele não precisa de um comportamento da vítima. Na extorsão,
é necessário sim um comportamento da vítima. Então, me passe a senha do banco para eu sacar dinheiro da sua conta. Se o sujeito não passa a senha, não tem como sacar o dinheiro do banco, tá? Então, essa é a diferença básica entre o roubo e a extorsão. Agora, o roubo com restrição da liberdade da vítima, você tem o quê? Que o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, por tempo superior àquele necessário para a prática do roubo. Então, ele entra na casa da vítima, amarra a vítima, coloca a vítima dentro do banheiro, leva tudo, subtrai tudo que for possível subtrair e vai embora e deixa a vítima presa no banheiro. Então, ele manteve a vítima em seu poder, restringiu sua liberdade, não só pelo tempo que ele precisava para praticar o roubo, mas por um tempo superior. Aí você tem essa majorante, tá? No sequestro relâmpago, olha a diferença. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, que crime? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, aqui está o sequestro relâmpago. Aqui o sujeito pega a vítima, leva até o caixa eletrônico para que a vítima saque o dinheiro para ele, né? Aí você tem o quê? Uma qualificadora, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, tá? E a extorsão mediante sequestro? Qual a diferença? Na extorsão mediante sequestro, o sujeito sequestra uma pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ao preço do resgate, né? Então, ele não fica com a vítima em seu poder para obtenção da vantagem econômica ser necessária. Não, ele fica com a vítima em seu poder e ele usa isso como uma condição ou preço do resgate, tá? Existe um prazo mínimo? Não. Porém, se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por associação criminosa, aí a gente tem uma qualificadora. A reclusão é de 12 a 20 anos. Aqui não temos muitas novidades, não. O inciso 5º traz o crime de estupro. O inciso 6º, o crime de estupro de vulnerável. E o inciso 7º, epidemia com resultado morte. O que é a epidemia? Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. É assim que está escrito no Código Penal. Qualquer epidemia é considerado crime hediondo? Não. Precisa do resultado morte. Mais um crime previsto na nossa Lei de Crimes Hediondos é o do inciso 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alterações de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui, a gente só tem que prestar atenção no recurso extraordinário 979962, que trouxe a seguinte questão. Efeito repristinatório do preceito secundário. Esse crime, ele tinha a pena de 1 a 3 anos. E essa pena foi alterada de 10 a 15 anos. Então, assim, meio desproporcional, porque a pena do tráfico de drogas, por exemplo, é de 5 a 15 anos. Então, por isso, o STF declarou inconstitucional o preceito secundário desse crime, previsto no Código Penal, e aplicou o efeito repristinatório, ou seja, utiliza-se a pena anterior, 1 a 3 anos. Ok? No inciso 8º, a gente tem o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218b. E o último crime previsto no Código Penal como crime hediondo foi incluído pelo pacote de crime, está lá no inciso 9º, é o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, previsto no 155, parágrafo 4º-A. Pessoal, só para deixar claro, essa aula é uma lei de crimes hediondos, não é uma aula de parte especial do Código Penal. Então, a gente não pode perder tempo
explicando cada um dos crimes, tá? A gente parte do pressuposto que vocês já sabem. Se não souberem, não tem problema. A gente vai estudar, a gente vai fazer um curso de parte especial do Código Penal. Podem ficar tranquilos, tá? No parágrafo único do artigo 1º, a gente tem os crimes hediondos que estão fora do Código Penal. Quais são eles? Também tentados ou consumados. Primeiro, o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, de 1º de outubro de 1956. O que é o genocídio, pessoal? O genocídio é destruição étnica, nacional, religiosa. É um crime contra a humanidade. Não é só morte, né? É a destruição em massa. Tranquilo? No inciso 2º, a gente tem o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Aqui eu grifei, deixei em negrito de propósito, por quê? Porque foi uma alteração feita pelo pacote anticrime. Antes estava escrito de uso restrito ou proibido, agora só de uso proibido. O que é uma arma de uso proibido? São aquelas classificadas como tal em tratados internacionais e também as dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos. Então, tira uma caneta do bolso e a caneta é uma arma, né? Um relógio que é uma bomba. Então, dissimulado com aparência de objeto inofensivo. No inciso 2º, a gente viu a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, previsto no Estatuto do Desarmamento. No inciso 3º, a gente tem mais um crime previsto no Estatuto do Desarmamento, que é o comércio ilegal de armas de fogo. E no inciso 4º, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Vamos estudar o Estatuto do Desarmamento nesse curso, e aí vamos aprofundar todos esses crimes, tá? No inciso 5º, a gente tem o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, não é qualquer organização criminosa que é considerada hediondo, somente quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, tá? Também foram incluídos pelo pacote anticrime. Agora que a gente já viu quais são os crimes hediondos, lembrando que o rol é taxativo, né? O Brasil utiliza o sistema legal. Quais são as regras gerais aplicáveis aos crimes hediondos? No artigo 2º, a gente tem lá os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança. Aí a pergunta que fica é: a inconstitucionalidade na previsão da impossibilidade de indulto, considerando que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 43, que a gente já leu, proíbe apenas a graça e a anistia? Não, não há inconstitucionalidade. Por quê? Porque o indulto é a graça coletiva. A graça é o indulto individual. A graça e o indulto são a mesma coisa. A diferença é que a graça é para uma pessoa e o indulto é para mais de uma pessoa, certo? Então, não vale anistia, graça e indulto e nem fiança para crimes hediondos. Pessoal, sobre a progressão de regime, o parágrafo 1º do artigo 2º tem a seguinte redação: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Estava escrito antes, integralmente em regime fechado. O STF veio e declarou a inconstitucionalidade. O legislador alterou e colocou inicialmente em regime fechado. O que o STF fez? Novamente declarou a inconstitucionalidade. Então, esse parágrafo 1º é inconstitucional, ok? O parágrafo 2º tratava da progressão de regime no caso de condenados aos crimes hediondos. Porém, a lei do pacote anticrime revogou esse parágrafo e colocou todas as regras de progressão de regime na Lei de Execuções Penais. Outra lei que a gente também vai estudar, tá? Então, vamos deixar a progressão de regime. É possível em crimes hediondos? Sim, mas qual o prazo? Vamos deixar para estudar isso quando estudarmos a Lei de Execuções Penais. Na súmula vinculante 26, a gente tem a prova de que o parágrafo 1º do artigo 2º foi declarado inconstitucional pelo STF. Por quê? Qual é a redação da súmula? Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90.
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Também será aprofundado quando estudarmos a LEP, ok? Mais 3 súmulas importantes aqui na questão da progressão de regime. Súmula 718 do STF. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo que o permitido segundo a pena aplicada. A gente precisa do quê? Da gravidade em concreto, tá? Súmula 719 do STF. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. E a 471 do STJ, os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, que foi aquela que alterou a palavra integralmente em regime fechado para inicialmente, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para a progressão de regime prisional. O que essa súmula quer dizer? Não é possível que a lei retroaja para prejudicar o réu. Então, antes, não era possível a progressão de regime, passou a ser possível. Até que essa lei dispusesse como seria feita a progressão de regime, ficou uma lacuna. E aí, nesse período, utilizava-se o prazo de 1/6 do artigo 112 da LEP. Tá? Somente depois da Lei 11.464 de 2007, que acrescentou o parágrafo 2º e explicou como poderia ser essa progressão de regime, é que, a partir dali, pode ser aplicada. Pessoal, a Lei de Crimes Hediondos também fez uma alteração no Código Penal. Incluiu o inciso 5º no artigo 83, que trata do livramento condicional. O que significa? O que quer dizer o livramento condicional? Olha lá o artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, cumprida mais de metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso, e 3, comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Tá? Aí, qual outra condição? Inciso 4º, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A Lei de Crimes Hediondos acrescentou esse parágrafo 5º, que diz o quê? Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, presta atenção em 2 coisas. Primeiro, o prazo é diferente, né? O prazo é diferente. Tem que ser cumprido mais de 2/3 da pena para crime hediondo ou crime equiparado. Tá? Segunda observação, o tráfico de pessoas não é crime hediondo e não é crime equiparado hediondo, mas segue as mesmas regras para fins de livramento condicional. E a última observação, se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza, significa que não cabe livramento condicional para o reincidente específico. Tranquilo? Essa foi a alteração que a Lei de Crimes Hediondos fez no artigo 83 do Código Penal. O parágrafo 3º do artigo 2º traz a seguinte redação. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Gente, o que você tem aqui? Você tem aqui, se o réu é processado preso, ele recorre preso, salvo se desaparecerem os fundamentos da preventiva. Né? E o contrário também é verdadeiro. Se o réu for processado solto, ele recorre solto, salvo se aparecerem fundamentos para uma prisão preventiva. A Lei de Crimes Hediondos também trouxe uma alteração no que tange à prisão temporária. Olha lá, artigo 2º, parágrafo 4º.
A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Bom, nós sabemos que o prazo da prisão temporária da Lei 7.960, de 89, é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. O que a Lei de Crimes Hediondos trouxe? Se essa prisão temporária versar sobre um crime hediondo, o prazo não vai ser de 5 dias, vai ser de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá? Então, qual a conclusão que a gente chega? Cabe prisão temporária no rol da Lei 7.960, sim, bem como no rol da Lei 8.072, apenas com a diferença do quê? Do prazo. A Lei de Crimes Hediondos também trouxe uma qualificadora para o crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal. Diz lá, artigo 8º, será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. No próximo slide eu já coloquei uma tabela para a gente diferenciar essa questão. Antes, porém, deixa eu ler o parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, aqui leia-se associação criminosa, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, aqui a gente tem uma causa de diminuição de pena por conta da delação premiada. Tá? A associação para fim de cometer crimes, prevista no 288 do Código Penal, tem pena de 1 a 3 anos. Não é crime hediondo, não é crime equiparado hediondo. Agora, se essa associação for para o fim de praticar crimes hediondos ou equiparados, a pena aumenta de 3 a 6 anos. Ou seja, é uma qualificadora. É hediondo? Não. Também não é hediondo nem equiparado. O 288 é com o fim de praticar crimes hediondos ou equiparados. Se praticar um crime hediondo ou equiparado, responde pelos dois. Se não praticar, responde só pelo 288, que não é hediondo. Certo? E o que eu trago para vocês de observações finais? O artigo 3º diz: a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Né? A Lei 13.285 de 2016 acrescentou ao Código de Processo Penal o artigo 394-A, determinando a prioridade de tramitação de processos que apurem a prática de crime hediondo em todas as instâncias. Aqui inclui-se os crimes equiparados a hediondos, porque o processo penal admite a analogia. Ok? E, por fim, cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cabe suspensão condicional da pena, cabe remissão, trabalho externo, prisão domiciliar, ou seja, todos os benefícios que não foram vedados expressamente pela Lei 8.072 de 90 são permitidos, desde que, claro, presentes os seus requisitos. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de crimes hediondos e espero vocês na próxima aula.